Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versos 21 até o verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, tem um filme, se chama O Preço do Amanhã. Esse filme se trata de uma história onde as pessoas com 25 anos de idade, um reloginho acende no braço delas. A partir daí eles têm apenas 1 ano de vida. Nesse reloginho, a moeda de troca é tempo. As pessoas trabalham para receber mais tempo. As pessoas pagam aluguel com meses de vida, compram um carro com anos de vida. E diariamente, muitos trabalham para receber o dia de amanhã, para receberem um dia a mais. E constantemente, então, no filme, vemos pessoas que o reloginho zerou, e a pessoa, então, cai morta ao chão. Uma cena inicial no filme é de um filho que ele vai receber o seu salário, a mãe vai pagar o aluguel, e ela tinha o dinheiro contado para poder voltar de ônibus e se encontrar, para ele poder passar tempo para ela, porque ele ia receber o salário, mas o preço do ônibus havia aumentado, e ela teve que ir correndo, e não dá tempo de chegar. E aí a cena inicial do filme é do filho tentando correr para poder passar tempo para sua mãe, mas não houve tempo. Nós não temos um reloginho aceso no nosso braço, mas é certo que estamos também correndo contra o tempo.
Esse texto fala de duas pessoas que esse reloginho estava acabando o tempo. Temos uma menina de 12 anos de idade, que a vida estava se esvaindo dela. Aos 12 anos, ela está praticamente à morte. E temos a história de uma mulher que padece há 12 anos, e a sua vida se esvaindo dela ao longo desse tempo. Quando olhamos para esse texto, Marcos, ele tem uma forma de escrever peculiar, porque ele faz um sanduíche. É comum isso no Evangelho de Marcos, para mostrar que as coisas estão relacionadas. E aqui nós temos um início, mostrando a história de Jairo. Nós temos depois, no meio, corta-se e foca-se naquela mulher enferma, e depois então volta na história de Jairo. Temos duas histórias sendo retratadas aqui nesse texto. A primeira delas, um homem importante, um chefe de uma sinagoga, um homem que regia a liturgia da sinagoga, alguém que era importante, ele decidia o que seria lido, como seria exposto. Era alguém que tinha proeminência em Cafarnaum, alguém que era bem visto, alguém que era reconhecido, tanto que temos o nome dele no texto, Jairo. Ele era conhecido, ele era renomado. Contudo, uma tragédia bateu à sua porta, a sua filhinha. Os outros evangelistas fazem questão de ressaltar que era sua única filha. E agora, essa menina de 12 anos, a quem ele viu nascer, a quem ele viu crescer, de quem ouviu as primeiras palavras, a sua princesa, agora a vida está se esvaindo dela. E ao lado nós temos uma mulher desconhecida, uma mulher que está à margem na sociedade, ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe da história dela, ninguém a conhece. Por 12 anos ela sofre de uma enfermidade, uma hemorragia, uma enfermidade cruel que a afasta de tudo, porque uma mulher com fluxo de sangue, segundo a lei, é uma mulher impura. Onde quer que ela se sente, ninguém mais pode se sentar, caso contrário vai se tornar impuro. Qualquer utensílio que ela venha tocar, outros não tocarão. Há 12 anos essa mulher não sabe o que é um abraço. Há 12 anos essa mulher, por onde passa, ela tem medo de tocar as pessoas. Ela precisa dizer que ela é imunda. A tragédia bateu à sua porta. Desesperança, assim como para com Jairo, aquela mulher por 12 anos sofre, e ela gasta tudo o que tinha. O texto não diz se ela era rica ou não, o texto diz apenas que agora ela é muito pobre, ela não tem nada, ela gastou tudo, um desastre, sem qualquer esperança. A tragédia bate à nossa porta, queridos. Nós passamos por tragédias, nós passamos por momentos, talvez como essas duas pessoas. Todo tipo de tragédia pode bater à nossa porta, seja um acidente no trânsito, seja uma enfermidade, o luto, seja uma ultrapassagem errada, um sinal vermelho, um motorista bêbado, uma piscina não coberta. Todo tipo de tragédias nós podemos passar. E Marcos relata para nós essas duas histórias. Em primeiro lugar, nesse texto, nós veremos que Marcos faz muitos paralelos, 2. Em primeiro lugar, nós vemos duas pessoas que são desafiadas a crer, duas pessoas que creem, duas pessoas que têm fé. O foco desse texto não se trata da cura ou da ressurreição. O foco desse texto se trata de fé em Jesus, de confiança em Cristo. Em primeiro lugar, então, nós vemos Jairo, e Jairo tem fé, só que a sua fé é provada. A fé de Jairo é provada por pelo menos 3 vezes.
Ele, quando chega para poder pedir a Cristo, para poder clamar ao Senhor Jesus, diz o texto bíblico aqui em Marcos, que ele se curva perante Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Os outros evangelistas fazem questão de retratar que Jairo, quando chega diante de Jesus, o adorou. Jairo reconhece quem é Jesus, ele crê, ele tem fé no Senhor Jesus, ele é um conhecedor das Escrituras, ele reconhece que Cristo é o Messias, ele reconhece a divindade do Senhor Jesus, ele sabe que Cristo tem poder para curar a sua filha, e ele, sabendo disso, ele vai até Jesus. Nós vemos a fé desse homem. No segundo lugar agora, no segundo momento, esse homem tem sua fé provada, porque há um atraso. Ele corre até Jesus, e veja, queridos, imagine que você tem seu filho ou sua filha em uma ambulância, e ele está morrendo, os batimentos estão caindo, e você encontra uma terceira ponte interditada e com muito trânsito e precisa atravessá-la para poder levar até o hospital. Que desespero! Há uma multidão comprimindo Jesus. O caminho é lento, atrasando. Sabe quando a gente quer que vai, fala, vamos aí, ajuda. Para piorar, Jesus para. Há uma outra mulher ali. E talvez isso leva tempo, aquele discurso, aquele momento, aquela situação. Tinha mais alguém precisando de Jesus? No terceiro momento, a sua fé é provada, ele continua firme, sendo desafiado pelo Senhor Jesus a continuar crendo, e a olhar para a fé daquela mulher. E no terceiro momento, ele recebe uma ligação, não é bem uma ligação, não tinha celular naquela época, mas é algo parecido. Sua filha morreu. Sua filhinha de 12 anos morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus se dirige a Jairo dizendo, não temas, crê somente. Jairo, um homem que crê, mas que tem sua fé sendo desafiada em face das tragédias, em face da demora, em face do luto. E temos essa mulher enferma. Esse texto de Marcos sempre mostra mulheres exemplares no caminho de Jesus, e essa era uma delas. Ela é um exemplo de fé para nós. Quando essa mulher chega até Jesus, ela toca nas vestes de Jesus, ela tem que ultrapassar todo o medo, a angústia, mas ela crê, ela sabe quem está diante dela, ela reconhece quem está diante dela, e ela vai até Jesus, mesmo podendo ser morta, ela sabe disso e por isso ela teme, mas ela vai até Jesus, e diz o texto bíblico, que Jesus, quando ele se dirige àquela mulher, ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus aplaude a fé daquela mulher, vai e fica livre do teu mal. Jairo, logo em seguida, recebe a notícia da morte da sua filha. Falava ele ainda, Jesus, àquela mulher, vem a notícia, sua filha morreu. E o texto é como se estivesse dizendo para Jairo, Jairo, você ainda tem fé? Você viu o que aconteceu com essa mulher? Apenas creia, não temas, apenas creia, apenas creia. Duas pessoas que têm fé, e diante das tragédias, diante das aflições, temos a fé sendo provada, mas as palavras de Jesus dizendo para nós, não temas, crê somente. O que talvez tenha tentado abalar a sua fé, querido? As finanças difíceis, o luto, a enfermidade, a crise no casamento, no lar,
as dificuldades com os filhos. A palavra de Jesus para nós nessa noite é: não temas, crê somente. Em segundo lugar, nós temos, além de 2 pessoas que creem, nós temos 2 filhas que sofrem. Temos uma filha que morre aos 12 anos. E temos uma filha que sofre e vê sua vida se esvaindo há 12 anos. A mulher teve fé e Jairo é chamado a ter fé. A mulher fica enferma por 12 anos, a filha de Jairo tem 12 anos. Veja os paralelos que Marcos desenha para nós nesse texto. Vemos essa mulher atrás de Jesus, ela toca por trás de Jesus, e essa palavra atrás de Jesus, normalmente é ligada no Evangelho de Marcos com a postura do discípulo. Em Marcos capítulo 1, os versos 17 ao verso 20, Jesus diz aos seus discípulos: vinde após mim, atrás de mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aí no verso 20 diz: deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram atrás de Jesus, após Jesus. Essa mulher está na postura de discípula de Jesus. E assim é o que Jesus diz em Marcos 8:34: se alguém quiser vir após mim, atrás de mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Marcos desenha essa mulher como um discípulo a quem devemos imitar. Ela está no lugar certo, ela tem fé e ela é curada. Sabe do que mais ela é chamada, além de ter a sua fé elogiada? Jesus a chama de filha. Verso 34, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Ela é a única pessoa no Evangelho que é chamada por Jesus de filha. Nenhum outro é chamado de filho ou de filha pelo Senhor da glória. Mas agora ela faz parte da família de Jesus, purificada, justificada, salva, filha de Deus. Temos a filha de Jairo e temos uma filha de Deus. Jairo, aquele que zela pela sua filha, aquele que é um pai, chefe de sinagoga, uma menina, então, que tem alguém importante zelando por ela. E nós temos uma mulher que não tinha quem a defendesse, marginalizada, e é essa que Jesus chama de filha. Aquela miserável se torna a filha do centro da história. Jesus se importa. A agenda de Jesus não é a agenda dos homens. Jesus se importa com aquela mulher a ponto de parar, a ponto de chamá-la de filha, a ponto de olhar para a sua necessidade. Ele é o Deus que para os que não são importantes. Ele é o Deus que para porque Ele se importa. Talvez ninguém esteja vendo, mas Deus vê. Talvez você pense que ninguém se importa, mas Deus se importa. Deus se importa. E eu não sei que desastre talvez aconteceu com você nesse ano. Talvez nenhum ainda. Outros viveram. Você sabe que Jesus se importa. Você sabe que Ele se importa, que Ele vê, que Ele para, que Ele enxerga. Em terceiro lugar, nesse texto, nós vemos 2 multidões que não têm fé. Nós temos 2 pessoas que creem, nós temos 2 filhas sendo curadas por Jesus, e nós temos 2 multidões que não têm fé. A pergunta que é feita para nós é: você terá fé como essa mulher, ou você será como essas 2 multidões que não têm fé? Veja o verso 30 e verso 31. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, pergunta: quem me tocou? E respondem para ele: veja que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? A ironia do texto é que Jesus sabe quem o tocou. Jesus sabe, Ele é o Deus onisciente. Ironia maior é que a mulher também sabe que ela tocou em Jesus. Quem é que não sabe? São justamente aqueles que estão dizendo:
estão rindo, estão irônicos com relação a tudo isso. Eles não conhecem Jesus ainda. Eles não conhecem o seu cuidado, a sua misericórdia e o seu amor. A agenda deles é outra. Os olhos deles ainda não veem como Jesus. Eles não têm fé. A segunda multidão, verso 39, leia comigo. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. A multidão ri dele. Quem ele pensa que é? Ele não entende que ela está morta. Eles não o conhecem também. Eles não sabem do seu cuidado, do seu amor, da sua misericórdia. Eles não têm fé. Mas Jesus chama Jairo a ter fé. Será que somos como essas duas multidões? Será que na história nós estamos olhando dessa maneira? Com os olhos que não são os olhos de Deus, sem misericórdia, sem graça, sem fé. Deus nos salvou em Cristo da condenação eterna. Deus é aquele que nos livra do mal e somos incapazes de confiar nele diante de tragédias temporárias. Somos chamados a olhar para Jesus, a olhar para Cristo e continuar dependendo dele desesperadamente, assim como essa mulher enferma dependeu. O texto também nos mostra, em quarto lugar, duas pessoas que sofreram. Duas pessoas que sofreram. No texto bíblico, queridos, do Evangelho de Marcos, apenas a palavra, o verbo sofrer, é usado apenas para duas pessoas. Aqui nesse texto, que é dito no verso 25, que essa mulher estava sofrendo havia 12 anos. Ela estava sofrendo havia 12 anos. Além disso, apenas duas pessoas é utilizado o verbo padecer, verso 26, e muito padecera na mão de vários médicos. Essa mulher, então, estava sofrendo e padecendo. E esses dois verbos são usados apenas para mais uma pessoa no Evangelho de Marcos. Em Marcos 8, capítulo 8, verso 31, Jesus começa a ensinar e diz que o Filho do Homem, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Esse verbo é usado para o Filho do Homem, o Senhor Jesus. Além disso, o verbo padecer é usado apenas para Jesus em Marcos 8, 31 e em Marcos 9, 12. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Marcos traça um paralelo entre essa mulher e o próprio Cristo, entre o sofrimento dessa mulher e o sofrimento de Cristo. Sangue só é dito sobre sangue, somente duas pessoas sangram no Evangelho de Marcos, essa mulher e Jesus. Em Marcos 14, 24, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E na cruz, ele sangra. O que Marcos nos mostra é que essa mulher é alguém especial. Essa mulher enferma é uma verdadeira discípula de Jesus. Diante do desastre, ela depende desesperadamente de Jesus. E nós somos chamados no nosso sofrimento a sermos imitadores do nosso Senhor, crendo nele, confiando nele. Não temos razão para ter medo. Não temas, crê somente. Por fim, quinto lugar, esse texto mostra duas pessoas que são tocadas. Duas pessoas que são tocadas. Verso 41 e verso 42. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi. Jesus toca aquela filha de Jairo e ela ressuscita. Veja o verso 25. Aconteceu que certa mulher, veja os gerúndios, querido, eu já falei aqui com vocês a questão dos particípios no grego. No grego existem particípios, que são verbos auxiliares. O particípio nunca vem só, ele vem para apontar um verbo principal. Nós temos 7 particípios até chegar no verbo principal, nessa construção do verso 25 até o verso 27.
ele vai dizer: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Esse é o verbo principal. Tocou-lhe a veste. Aquela mulher toca em Jesus. Só que, diferentemente do que diz a lei, de quando uma mulher impura toca em alguma coisa, essa coisa fica imunda. Isso não acontece com Cristo. Ela o toca e não é ele quem fica imundo, é ela quem é purificada. Sem o toque de Jesus tudo vai mal, mas quando Cristo toca as coisas são consertadas. Cristo, ao receber o toque daquela mulher, ele a purifica cerimonialmente, ele a cura fisicamente, e ele a salva espiritualmente. Ele trata daquela mulher, da sua vida social, emocional, a sua dignidade, a sua saúde, a sua salvação. Nós precisamos desesperadamente do toque de Jesus nessa noite, queridos. Cristo toca naquela menina, e Cristo é tocado por aquela mulher. Nós precisamos de receber o toque de Jesus, e precisamos tocar as pessoas. Quando tocamos em irmãos, tocamos a pele de Jesus. Quando o irmão precisa de um abraço, de cuidado, nós tocamos em Cristo. Permitam sentir o toque de Cristo por meio de irmãos, queridos, por meio de irmãos. Eu e você somos chamados a sermos instrumentos de Deus na vida de irmãos, no cuidado, a sermos as mãos de Deus aqui nessa terra, a sermos instrumentos de cura e não de condenação, a sermos instrumentos de salvação, de graça, a agirmos com misericórdia, a crermos desesperadamente no nosso Senhor Jesus Cristo, mas dispostos a sermos tocados por Ele e a sermos instrumento dEle para gerar cura em outros. Deus quer usar a sua vida nessa igreja para que haja transformação, para que haja perdão, para que haja restauração, para que haja unidade. Que Deus nos abençoe, queridos.